Caríssimas irmãs e irmãos, vamos hoje conversar sobre os 4 pilares da vida cristã. Eles são apresentados pela CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil, nesse documento, são as diretrizes para ação evangelizadoras neste quadriênio de 2019-2023. Os 4 pilares da vida cristã. A Igreja é uma rede de comunidades eclesiais missionárias. Uma rede quer dizer que é um conjunto unido que colabora de comunidades eclesiais missionárias, quer dizer, de comunidade de igreja, mas que se lançam para fora de si, para salvar o mundo. Cada comunidade é entendida como uma casa na qual se criam laços feitos de gestos simples, de gestos diários, com a participação de todos. E esta casa tem 4 pilares, 4 colunas, 4 estacas. Vamos conhecê-las. Quais são os 4 pilares? O pilar da palavra, do pão, da caridade e da ação missionária. Vamos conhecer um pouco sobre a primeira coluna, a primeira estaca, quando se faz as casas de madeira. Então, primeiro é a palavra. A palavra quer dizer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, lembremos que a iniciação à vida cristã e a animação bíblica da vida e da pastoral. Iniciação à vida cristã e palavra de Deus estão intimamente ligados. Por isso que quem participa da catequese, normalmente tudo a partir da Bíblia Sagrada. E lembremos que para formar discípulos missionários, é urgente aproximar mais as pessoas e as comunidades da leitura orante da Bíblia. Quer dizer, ler a Bíblia, mas em clima de oração. Não como se fosse um romance, um livro importante, mas livro. Não, para nós é palavra de Deus. Por isso que vamos lê-la em clima de oração. Segunda coluna, segundo pilar é o pilar do pão. O que quer dizer? É o pilar da liturgia e da espiritualidade. A mesa, quer dizer, a celebração da Eucaristia, da missa, está no centro da celebração da fé cristã. A missa é sempre um ato comunitário que exige presença, acolhida das pessoas, cuidado e afeto pelos outros. Não é eu que vou à missa, estou nem ali com os outros. A missa nos lança para a missão, inclusive para o compromisso caritativo e social. A comunidade eclesial é sustentada pela oração. A comunidade é como se fosse um carro. Se não tiver a gasolina da oração, aquele carro depois de um pouco para. Na comunidade de fé, cultiva-se a verdadeira vida de oração, enraizada na palavra de Deus. Veja, a palavra de Deus também não é só os salmos, mas a palavra de Deus nos ajuda a rezar como Jesus rezava. Terceiro, a caridade, que é serviço à vida plena. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não é uma vidinha, de sobrevivência, é uma vida plena. E plena em todo o sentido, no sentido espiritual, no sentido psicológico, no sentido físico. Na fé cristã, a espiritualidade está centrada na capacidade de amar a Deus e ao próximo. E é a oração que nos ajuda a viver esta dimensão de amar a Deus e ao próximo. Por isso que as questões sociais, a defesa da vida, os desafios ecológicos têm que ser enfrentados pelas nossas comunidades com uma postura de serviço, diálogo, respeito à dignidade da pessoa humana, defesa dos excluídos e marginalizados, compaixão, busca da justiça, do bem comum e do cuidado com o meio ambiente. Alguém dirá, mas essas são questões que também os sindicatos fazem, por isso que está em evidência a palavra postura. Nós realizamos isto como cristãos. O sindicato vai realizá-lo como sindicalista, os ONG como a associação comercial vai olhar a realidade como associação comercial, o sindicato como sindicato e nós como cristãos.
Terá cristão na associação comercial, terá cristão também nos sindicatos, e juntos vamos construir o projeto de Deus. Também por que a caridade? Porque a igreja anuncia o evangelho da paz, como nos fala em Efésios 6,15. E esta paz é o Cristo. Bem-aventurado de Jesus, no capítulo 5 de Mateus, bem-aventurado que constroem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Não se podem ignorar questões fundamentais. E quais são as questões fundamentais? O mundo do trabalho. Neste período de pandemia, quantas pessoas perderam o emprego, perderam o trabalho que já tinham, até autônomos, mas depois não têm o que vender. Outra questão é a atuação política dos cristãos. Se nós quisermos ter leis segundo Cristo, temos que ter políticos segundo Cristo. Então está correto, especialmente os leigos, leigas, que entrem na política partidária para fazer leis segundo o coração de Jesus. Outra questão fundamental são os pobres. E os pobres são os preferidos de Deus, porque precisam mais. E a falta de perspectiva para os jovens. Esta é uma coisa que angustia mesmo. Tantos jovens que dizem, mas o que eu faço? O que tenho que estudar? Para que se não tem trabalho? Então, esta falta de perspectiva leva muitas vezes ao desânimo, leva a pegar caminhos, como os caminhos da droga ou de outras situações chatas. E também, especialmente na nossa região, o cuidado com os povos indígenas, com os quilombolas, os ribeirinhos, os pescadores. São comunidades pequenas, mas que nós não podemos abandonar, porque são como aquela única ovelha que foi perdida e nós não podemos dizer, já tenho o resto. Não, para Jesus isto não funciona. E quarto pilar, quarta coluna é a ação missionária, estado permanente de missão, quer dizer, levar a fé para onde não é conhecido. E não é na China, não é em outros lugares longe, é aqui. Quantos bairros não têm a presença, por exemplo, da Igreja Católica? Quantos povoados já viraram todos crentes, porque a Igreja Católica não estava presente? A igreja atual é chamada a anunciar Cristo na realidade urbana, porque a maioria do nosso povo, inclusive na nossa diocese, já mora nas cidades. A missão supõe um anúncio explícito da boa nova de Jesus. Muitas vezes, antigamente, isto era feito nas casas, nas famílias. E agora não, temos que anunciar Cristo, porque muitas vezes as famílias não têm jeito de anunciá-lo aos seus filhos e filhas. Depois, como é que nós vamos garantir a missionariedade? É quando nós assumimos o compromisso de colaborar para garantir a dignidade do ser humano, com gesto de acolhidas, amparo nas tribulações. Como é bom ver alguns grupos que quando falece alguém, durante uma semana vão lá, rezam, estão perto da família, na defesa dos direitos na sede de justiça. Quando se dá uma atenção especial aos cinturões de pobreza. O que quer dizer cinturão de pobreza? Tem bairros ou ruas que estão cheias de miséria mesmo, de famílias que não têm o que comer. E depois, a missão nos leva a enfrentar novos desafios. O desafio, por exemplo, das redes sociais, das fake news, da droga, é um desafio grande. E os jovens que devem ser acolhidos, respeitados e acompanhados. Que Deus abençoe a todas, a todos. Vamos olhar bem esses 4 pilares e nos perguntar o que podemos fazer como comunidade, como paróquia, como diocese, para que esses 4 pilares sustentem a nossa vida cristã.